aqui de Hebreus, capítulo 10, do versículo 32 ao 34, diz assim: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulação, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. O autor está dizendo que depois que esses irmãos foram iluminados, depois que eles de verdade entenderam o Evangelho, e eles se converteram ou foram convertidos pelo Espírito Santo, a consequência da conversão deles foram lutas e sofrimentos. Aquela perspectiva de se entregar ao Senhor, de se converter para ter a sua vida transformada para melhor aos olhos do mundo, não aconteceu com esses irmãos. A consequência imediata da conversão foi sofrimento, dor e lágrimas. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Irmãos, fora da porta é uma metáfora para a exclusão social. A NVI melhora esse versículo para a gente, diz assim: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele também suportou. Ele não recebe, ou seja, o autor aos Hebreus não pega esse grupo de pessoas para fazer uma terapia de grupo, um tipo de conversa em que todo mundo começa a chorar ou a se lamentar pelo fato de ter perdido relacionamentos por causa da fé. Não, ele fala o seguinte: ó, isso que aconteceu contigo, aconteceu com Jesus também, e fique feliz por isso. Veja o que o autor escreveu para aqueles irmãos que pensavam em voltar atrás, em abandonar a caminhada por causa da perseguição, por causa do sofrimento. Capítulo 10, versículo 39, diz assim: Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Em meio a intenso sofrimento, os filhos de Deus não retrocedem. Chora, lamenta, clama, geme, mas não retrocede. Queridos, há um documento do século II, um achado arqueológico do ano 120 depois de Cristo, ou seja, logo na segunda geração de crentes, né? Homens discípulos de João, de Pedro, um documento chamado Carta de um Discípulo a Diagoneto, ou Dioneto. Não sei se você já ouviu falar. Esse é um documento, é um dos documentos não canônicos, né, não bíblicos, mais importantes da nossa história. Nessa carta, esse discípulo anônimo mostrava que o sofrimento era parte integral da experiência cristã. Ele explicava que não havia um único cristão que não era experimentado em lágrimas, experimentado em dores, experimentado em sofrimento. Olha o que ele escreveu no primeiro capítulo de sua carta, se referindo aos cristãos: amam todos e por todos são perseguidos. Não recebem reconhecimentos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem a muitos. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. São injuriados, são também justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Fazendo bem, são punidos como mal. Fustigados, alegram-se, como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus, como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos, e os que os odeiam não sabem dizer a causa do ódio. Que testemunho, não é verdade?
Segundo a palavra de Deus, o cristão que persevera é aquele que deposita sua esperança em algo que vai para além dessa vida, não tem outra forma. A esperança dos primeiros crentes não era que a perseguição iria diminuir. A esperança dos primeiros crentes não era que a tribulação iria passar. Não. A única esperança dos primeiros cristãos era que a pátria deles não é nessa terra. É que há um lugar superior, há uma eternidade que os espera. Capítulo 13, versículo 14, diz assim: na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir.